A paz do Senhor, irmão, irmã. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem ardido no meu coração nos últimos dias, nos últimos tempos, diante de toda essa situação que nós temos atravessado. Fica lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Irmãos, diante de tudo que a gente tem visto, vivido, atravessado, eu tenho me apoiado nessa palavra, que na verdade é uma revelação que a Bíblia traz do caráter de Deus. A Bíblia fala que nele não há mudança e nem sombra de variação. Então a gente tem vivido e experimentado em todas as áreas da nossa vida instabilidades, incertezas, inseguranças, e se a gente não se apoiar em Deus, nesse Deus que é imutável, a gente é abalado. Então a gente precisa ter essa certeza, esse entendimento que a gente serve um Deus que não muda. A palavra dele não muda. O que ele prometeu acerca da minha vida, da sua vida, da igreja dele, não muda. Independente das situações e das circunstâncias que a gente vive, que o mundo atravessa, que os governos, que as nações passam, nós temos que estar firmes num Deus que é imutável. Nele não há sombra de variação. E nós temos vivido e atravessado, nos últimos anos, por que não dizer nos últimos anos, essa situação que tem se prolongado, da pandemia. E coisas que eram tão rotineiras, tão normais para a nossa vida, como trabalhar, estudar, levar os filhos para passear no final de semana, fazer uma comemoração em família, coisas que faziam parte da nossa rotina, de repente, repentinamente, de uma forma tão drástica, foram tiradas de nós, Nós temos visto e experimentado isso ainda. E tudo isso vai trazendo abalo para a nossa vida, tudo isso vai gerando dentro de nós uma aflição, uma incerteza, por que não dizer uma perturbação. E se a gente permitir que esses sentimentos entrem na nossa alma, entrem no nosso ser, a gente vai esmorecer, a gente vai enfraquecer. Então a gente precisa se apoiar num Deus que não muda. Tirar os nossos olhos das circunstâncias, tirar os nossos olhos dessas situações de instabilidade que nós temos vivido e atravessado. E eu estou dizendo aqui de um contexto coletivo, de algo que atingiu todos, mas às vezes na sua vida, particular, acontecem situações que trazem instabilidade, que trazem incertezas, que trazem insegurança, De repente um casamento que acaba, às vezes uma situação de saúde adversa que acaba comprometendo os planos que você tinha para o seu futuro. Tantas situações que a gente pode dizer, a perda de um emprego que causa uma instabilidade, tantas situações que a gente pode dizer que a gente atravessa, que nós estamos suscetíveis a passar e que vem para nos abalar, para nos atingir. Mas a gente precisa estar firme, trazer a nossa mente, lembrar que o nosso Deus não muda, que a palavra dele não muda, que passarão céus e terra, mas a palavra dele não muda, continua sendo a mesma. E diante dessas situações que nós não controlamos, a gente precisa estar firme em Deus. Lá em Salmo 125 fala assim, Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E esse abalo não está dizendo de um abalo circunstancial, não está dizendo de um abalo exterior, de situações adversas que surgem na nossa vida, porque a essas situações todos nós podemos atravessar, mas está falando de um abalo estrutural, de um fundamento, de algo firme. Então a gente precisa ter a nossa estrutura, o nosso fundamento firmes em Deus, porque aí nós não seremos abalados, aí nós permaneceremos firmes como os montes de Sião. Lembra daquela passagem onde Jesus fala da casa construída na areia e da casa construída sobre a rocha?
As duas casas passam por adversidades. Todas as duas casas estão sujeitas à tempestade, ao vento, à chuva, mas aquela que tem base, aquela que tem estrutura, ela permanece firme, ela permanece de pé, porque ela está firmada no Senhor. E assim como o nosso Deus é um Deus inabalável, aqueles que confiam nele não se abalam, porque a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior sabe em quem confia, está guardado, a nossa alma, a nossa expectativa está guardada nas mãos daquele que controla todas as coisas, daquele que tem o poder, né, sobre toda e qualquer situação. E a gente precisa estar pautado nisso, no caráter de Deus, e saber que Ele é um Deus que não muda. Os homens mudam, as circunstâncias mudam, os governos mudam, né? Pessoas que hoje às vezes estão por cima, né? Grandes homens, grandes empresas, grandes potências, podem um dia ser abalados, podem um dia cair, mas o nosso Deus é um Deus imutável. A palavra dele não muda. O que ele pensa ao seu respeito não muda. O que ele prometeu acerca de você não muda. Então, todas as vezes que a circunstância, que a situação, que as dificuldades que a gente atravessa no nosso dia a dia vier te enfraquecer, vier tentar minar a sua fé, roubar de você a esperança, a alegria, você se lembra, não, tudo pode mudar. Tudo, não há estabilidade em nada. Nada do que nós vemos é firme o suficiente. Um dia pode vir a cair, mas o meu Deus, Ele é inabalável. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação. E que essa palavra gere em você esperança, gere em você confiança, renove as suas forças para você continuar firme e inabalável no Senhor. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você, mulher, a estar conosco nas nossas reuniões femininas que acontecem todas as terças-feiras aqui no Templo Sede, às 19h30. Você é a nossa convidada, será um prazer tê-la conosco. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.